Shalom, meus irmãos. A gente vai começar o comentário da Paraxá aqui, então, para compartilhar com vocês. Eu queria fazer uma proposta. Eu acho que nas duas ou três, a gente interrompeu muito você e acaba ficando comprometendo. Aí seria interessante você expor. Só se for uma interferência muito fundamental. Não sei se entende. A Brit Hadashah fala assim, ó. Está escrito de uma forma errada. Fala assim: não, muitos de vocês não sejam mestres, mas não é nada disso. Ela está dizendo assim, olha, no momento de aprender as escrituras, deixa alguém dirigi-la, né? Não tem como, de repente, assim, numa explanação da Paraxá, todos se levantarem para ministrar a Paraxá. Então, assim, a gente se contém. Eu mesmo, assim, várias Paraxás que eu acompanhei com os irmãos, eu sempre me detive ao máximo, assim, quando eu via que eles iam deixar escapar um ponto que podia ser muito edificante, muito benéfico, aí era onde eu me manifestava. Senão várias paraxás eu ficava quietinho, eu via todo mundo. Pelo grupo muito pequeno, assim, só nós mesmos, a gente acaba favorecendo esse tipo de intervenção. Isso. Mas eu concordo, não é muito adequado. Olha, peraí que eu... meu celular estava querendo desligar aqui. Tava pressionando aqui o botão, mas tá tudo certo. Meus irmãos, Paraxá, porção semanal Toledot, essa Paraxá significa gerações, e ela é a Paraxá que vai falar, a Paraxá que mais vai falar de Isaac, né? Isaac, na verdade, entre Abraão, Isaac e Jacó, Israel, Isaac é aquele que é menos mencionado. E a gente vê aqui um ponto do princípio dessa Paraxá, que é muito interessante, que a gente comentou na semana passada, que as matriarcas de Israel, elas eram estéreis, elas eram marcadas pela esterilidade. Então a gente vê aqui, no começo da Paraxá, que estava Isaac com 40 anos de idade ao tomar Rívca, e quando lhe nasceu, né? Quando nasceu Esaú e Jacó, ele estava com 60 anos de idade, ou seja, 20 anos depois. E é muito interessante que no começo dessa Paraxá fala assim que Rívca vai e reclama, né? Rívca não, Rívca, perdão. Ela, porque era estéril, ela fala para ele assim, deixa eu pegar aqui do começo, que orava também, e orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril. Então você imagina 20 anos de casamento, a mulher não tinha filhos, até o momento que, imagina quanto essa mulher chorou, quanto essa mulher orou para o Eterno, quanto uma mulher queria dar filhos, e não tinha filhos, pediu nesse período aí de quase 20 anos. Né? Deve ter chorado muito, deve ter orado muito, deve ter clamado muito. Mas aí a gente vê que quando Isaac ora por ela, né? Ele orou em frente à sua mulher. Então, ou seja, ele ministrou a mulher dele. Provavelmente ele parou na frente dela, impôs as mãos sobre ela e orou. Então a gente vê que quando ele faz isso e o Eterno ouve a oração dele, atende a ministração de Isaac, a gente passa a compreender que então existe um sacerdócio do lar. Então o homem realmente com essa função sacerdotal, por isso que também o Eterno, quando vem os levitas, né, ele estabelece um sacerdócio masculino. Com certeza as mulheres são ouvidas na sua oração, sim. Temos o caso de Hana, né, que também era estéril e clamou lá ao Eterno, e o Eterno abençoou. Mas a gente vê aqui que há um sacerdócio do lar, e que o marido ele precisa ser o cabeça dessas questões espirituais, né? Porque com certeza absoluta, Rívca orou muito, chorou muito, pediu muito, e 20 anos depois, até que Isaac se posicionou como sacerdote do lar ali, impôs as mãos sobre ela, orou ao Eterno, né, na frente dela,
ministrou a vida dela, abençoou a vida dela, e o Eterno fez essa marca, né, que eu acho incrível essa marca da esterilidade, porque isso é um sinal que ela era estéril, 20 anos, é fato, ela era mesmo. Então essa marca de esterilidade nas matriarcas é uma coisa que demonstra o poder do Eterno. O Eterno realmente ele faz fluir a água da rocha, né? Ele faz sair de onde não existe. E o verso 22, o final do verso 22 fala que Rívika foi consultar o Eterno, né? E essa postura dela, falando nos nossos dias, né? A importância da gente consultar o Eterno, a importância da gente não viver pautado nos nossos achismos. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Você não tem certeza? Consulte ao Eterno. Você não tem certeza? Verifica na Torá qual é o procedimento. Se não tem certeza, vai ver o que o Eterno diz sobre determinada coisa. A gente tem esse mau hábito de achar as coisas e se dar por satisfeito. Você pega 3% de um assunto, acha que sabe de tudo e quer falar tudo, né? É mais ou menos isso. Então a gente vê que ela podia achar várias coisas, que o menino estava doente, que estava acontecendo alguma coisa na barriga dela. Não importa o que eu acho, deixa eu consultar o Eterno. Eterno, o que é isso? Né? E aí a gente tem, nessa paraxá, uma das maiores injustiças, né, que se faz aí com um personagem bíblico, que é o nome de Jacov, porque diz aí algumas linhas teológicas que o nome dele era enganador, que Jacov significa enganador. E aí eu lanço a seguinte questão: imagina um pai que esperou 20 anos para ter seus filhos, né, e quando... Fica à vontade, querido, tudo bom? Quer participar aqui com a gente? Olhando a tua. Amém. Então, como eu estava dizendo, né? A gente tem um pai que aguardou 20 anos para ter seus filhos, e quando lhe nascem os filhos, o que ele faz? Ele pega um dos filhos e fala assim: esse aqui eu vou dar o nome de ladrãozinho, esse aqui eu vou chamar ele de enganador. Será que Isaac faria uma coisa dessa? Ainda mais numa sociedade onde o nome ele vai refletir alguma coisa. Uma energia sobre isso também, ele vai refletir alguma coisa na vida da pessoa. Então o nome também era uma forma de abençoar o filho. Ele enganou o sogro lá nas dele lá. Uhum. Sabe disso? Nas malhadas lá, ele deu uma enganada também. Não que ele enganou. Na verdade, ele foi... tinha enganado não, ali foi o Eterno. Ali foi na outra paraxá a gente vai ver isso. Mas ali foi o Eterno, porque na verdade o sogro dele que tentava passar a perna nele. E o Eterno fazia nascer malhada, fazia nascer só branca, só preta. Só que ele fez uma coisa. Você está falando que enganou, não é que ele enganou. Ele fez uma coisa que ele fez um ritual. Os caninhos na hora que as caras beber água. Mas cientificamente, como que você faz um ritual e nasce mais malhada do que branca? Né? Então isso é a mão do Eterno. Então isso é algo que está numa esfera sobrenatural. Então a gente tem que o nome de Jacov, né, não significava usurpador, né, mas é um nome que vem da raiz Akev, que significa calcanhar. Calcanhar. Só que o que acontece? A história dele é que quando ele nasceu agarrado no calcanhar, muito bom. Nasceu agarrado Você traz um pra mim, meu irmão? Se tiver copo lá, se tiver. Se não tiver, pode deixar. Hoje os copos, a mulher levou pra faxinar lá. Tô sem copo. Não, então esquenta a cabeça não, depois eu tomo. Então o que acontece? A raiz do nome, né, de Jacov é a Não esqueça as garrafinhas nas próximas. Tem que trazer na próxima. É a Kev, raiz Akev, que significa calcanhar. Então, como ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, o pai lhe deu um nome, Yaakov, que vem da raiz Akev, que significa calcanhar, mas que também é um trocadilho. É um trocadilho. Isso é um nome que
que é como se fosse aquele que suplanta, aquele que vence barreiras, que transpõe, aquele que passa adiante. Não significa trapaceiro. Então, trapaceiro é uma outra coisa. Então, o pai não ia dar o nome para o filho de ladrão, bandido, trapaceiro, enganador, usurpador, de forma nenhuma. Então, ele é aquele que suplanta, é aquele que transpõe barreiras. Então, e realmente, se você olhar depois para a vida de Jacó, ele é aquele que segurou o anjo, né? Que lutou com o anjo do Eterno e o venceu. Então, é aquele que, para alcançar a bênção do Eterno, ele venceu barreiras, transpôs barreiras gigantescas, né? Então, claro que o nome que foi dado para ele foi profético e refletiu na vida dele, né? E aí a gente tem também verso 34, a segunda parte do verso 34, que desprezou Esav a primogenitura. Então, o que a gente vê nessa paraxá? A gente vê uma negociação, onde Jacó fala assim: vende-me claramente, claro como o dia, como o sol. Vamos fazer um negócio aqui muito claro. Você vende a primogenitura? E aí Esav fala: para que eu quero primogenitura? Eu estou caminhando para a morte, amanhã eu vou morrer. Então a Torá fala que Esav desprezou a primogenitura. E quando você despreza a primogenitura, você está, na verdade, desprezando as bênçãos do Eterno. Porque o Eterno consagrou o primogênito para ele. O Eterno separou todo o primogênito. O Eterno que... Então, é como se você olhasse não só para as posses do seu pai, mas como se você olhasse para a bênção do Eterno e falasse assim: para que eu quero as bênçãos do Eterno? Eu não quero. Então, a Torá fala que Esav desprezou a primogenitura e houve uma negociação, uma liberdade de escolha, né? E o que acontece é que ele aceitou a negociação. Dali para frente, quem que era o primogênito? Jacó. Quem que tinha o direito às bênçãos da primogenitura? Jacó. Quando a gente vê, né, Isaac chamando Esav e fala: meu filho, vai lá, prepara um manjar para mim e eu vou te abençoar, no final da vida dele, ali o correto era Esav falar assim: não, meu pai, eu não sou mais o primogênito. Acontece que um dia eu desprezei a primogenitura, vendi por um prato de lentilha. Acontece que essa bênção não é mais minha. Isso é piada, né, na verdade, mas... Não, o irmão dele quis ser esperto também, na verdade. E a Jacó só foi assumir aquilo que ele tinha comprado, né? Então, na verdade, eu penso assim, ó. O método que Jacó utilizou para fazer o que fez não foi o melhor método. Ele poderia ter confrontado Esav ali, ó, falado: peraí, que história é essa? O senhor vai abençoar ele? Ele não te falou? Ele podia ter chegado no pai e falado: olha, meu pai, o fato que o primogênito sou eu, essa bênção é minha. Só que naquela época você tinha uma percepção social de respeito, de honrar ao pai e à mãe, muito diferente do que você tem hoje. Hoje o filho tem toda essa liberdade de chegar. O esboço fugiu aqui, vou. De chegar e dar tapinha nas costas do pai e falar assim: não, meu pai, não é do jeito que o senhor quer, não. Mas naquela época não. Então você tinha o patriarca numa situação de plena velhice, era um ancião, já não enxergava mais, e você não vai turbar o coração de uma pessoa idosa na beira da morte. Então você tem todo esse contexto. Dentro desse contexto também, não é justificando, né? Dentro desse contexto, eu penso, caberia uma conversa? Caberia. Mas aí ia ter Esav falando: é mentira, porque Esav já estava mentindo. Esav já estava agindo traiçoeiramente. Já tinha vendido e estava querendo ele já não estava sendo honesto. Então você também ia ter que confiar numa pessoa que não é honesta. Nas situações da vida, meus irmãos, nós que temos que ser mansos e humildes, né? A gente, infelizmente, a gente paga um preço. Por quê? Porque às vezes, em vez de a gente agir incisivamente, a gente vai buscar o diálogo e vai dialogar com quem não é verdadeiro, com quem não é honesto. E é um
peso violento isso. E ali havia o risco de simplesmente o pai falar, não, que isso, quem nasceu primeiro não foi você. Então ali, ao risco de perder a bênção dele, o que ele fez? Ele foi lá e quando o pai dele perguntou para ele, você é Esaú? Você é Esaú? Ele falou, sou. Eu sou o seu primogênito. É mentira? É mentira. É a maneira correta de proceder? Não, não é a maneira correta. Mas infelizmente, às vezes a gente tem circunstâncias na vida que vão te colocar nessa saia justa, que você vai ter que, infelizmente, você vai ter que não agir desonestamente, mas você vai ter que agir com aquilo que você tem, né? É um exemplo bom? Não, um exemplo ruim. Por quê? Porque também Jacó pagou um preço muito grande por isso. Também ele padeceu, ele sofreu na unha de uma pessoa, né, que tentava burlá-lo, né, que tentou de todas as formas. Então, isso, então assim, ele também pagou um preço, ele também pagou a conta daquilo que... uma mulher que amava, né? Isso, daquilo que ele não deveria ter feito e fez pelos métodos errados, tá? Mas, no entanto, aquela bênção era dele. E a gente tem que olhar também pro ponto profético dessa situação, porque profeticamente já se sabia, desde o começo, também Isaac sabia que o maior serviria o menor. Porque lá quando Rivca, no começo da Paraxá, consultou o Eterno falou, olha, é assim, porque no seu ventre tem 2 povos, e eles lutam entre eles e o maior vai servir o menor. Então, desde o começo, Isaac sabia que o maior serviria o menor. E aí tem também um ponto que é muito interessante, né? Porque ele ouve a voz e ele fala, essa não é a voz de Esaú, essa é a voz de Jacó, mas os braços são de Esaú, e o cheiro também. Então acho que naquele momento, talvez, ele tinha algo em que se sustentar de que algo estava acontecendo de errado ali. Né? Ele já sabia da profecia também, né? Mas ele se convenceu, talvez até a Arua, até o Eterno, o Espírito falou assim, vai tranquilo, abençoa. Porque da primeira bênção, Jacó voltou novamente para ser abençoado de novo, né? E ele foi confirmado, né? Confirmou a bênção sobre ele, né? Foi abençoado de novo. Então o que a gente vê é que assim, Isaac também era um homem dirigido pelo Espírito, né? Então aquela bênção toda que ele faz para Israel, né? Para Jacó, foi uma bênção dirigida. Não era uma coisa simplesmente de homem. Então ali havia o Eterno ali presente. Então provavelmente o Eterno pegou o coração dele e falou assim, calma, é isso que eu quero. Pode abençoar. Então ali naquele momento o próprio Eterno não colocou o juízo sobre Jacó. Mas depois é lógico que ele pagou a conta. Depois ele foi cobrado de todas essas coisas, né? Então a gente vai ver aqui, ó, verso 36. Não, pera aí que eu pulei. Vamos ver o verso 5 do 26, que isso a gente tem que mencionar nessa paraxá, que diz assim: porque escutou Abraham minha voz e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então a gente costuma dizer que a lei foi dada no Monte Sinai através de Moshe para a nação, para a multidão que Israel tinha se tornado e saiu como a multidão do Egito. Mas as leis do Eterno, os estatutos e as leis já haviam sido entregues a Abraham de forma oral, né? Não é lei oral, é transmissão oral da lei. Lei oral é uma outra coisa. Agora, a transmissão oral da lei, o Eterno, durante a vida de Abraham, falou Torá para Abraham, impôs-lhe seus estatutos, seus juízos, suas leis, e ele guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E porque guardou a Torá de Deus, que o Eterno fez uma aliança eterna com Abraão e com o seu povo. Né? Então a gente tem que lembrar que a Torá começa desde lá de trás, muito antes de Moshe. Nessa paraxá também, né?
Luiz pediu para eu liberar esse espaço por aqui e fechar ali, porque parece que vai vir alguém para mais tarde almoçar aqui, que é da comitiva lá. Pode dar espaço. Tranquilo. Fecho lá onde vocês entraram e fica aqui o acesso. Maravilha. Tudo bem, Pode ser. Obrigado, bem? querido. Ok. Ótimo, tranquilo. E a gente tem também aqui no 24 ao 33 que o Eterno aparece para Isaac. Quando Isaac desce lá para Abimelech, né? O Eterno aparece para ele e fala: olha, não desça para o Egito, fica nessa terra e aqui eu vou te abençoar. Tá? E abençoa ele assim de forma... Ele se torna mais poderoso. Ele se torna mais poderoso que a nação que o recebeu. Então é a bênção do Eterno mesmo. E aí a gente vê a pessoalidade do relacionamento do Eterno com a gente. Então ter uma vida na presença de Hashem também implica em ter esse relacionamento. Do Eterno se manifestar para você e falar com você, mudar a tua sorte, né? De te abençoar de forma sobrenatural. Então, assim, do Eterno participar também das mazelas da sua vida, porque ali era um momento de mazela, era um momento de fome, de escassez, o Eterno aparece e fala: ó, a direção é essa, não desce para o Egito, vai por aqui, não vai por ali. Então a gente vê nessa relação, né, que nós temos que ter uma relação tão íntima com o Eterno, a ponto do Eterno nos dirigir, do Eterno tomar as decisões, a rédea da nossa vida, né? E a gente vê também nessa paraxá que Esav ele vai se afastando, né, da direção dos pais, e ele arruma mulheres de Canaã, e isso era mal aos olhos dos seus pais, e enfadou Rívica com isso, né? Isso foi depois Da morte de... Não, acho que foi em vida. Isso foi em vida. Na vida de Isaac ainda ele fez isso. Isso foi em vida. E aí também Isaac dá instruções para Jacó, fala assim: não tome mulher dos povos de Canaã. Então seja por isso que Isaac meio que concordou, porque fica meio claro que ele ia abençoar aquele povo, né? Não, assim, que ele tava... Letícia, tem que passar por aqui. Ah, tá. Na verdade ele não foi enganado, ele sabia, né? A impressão que passa é que ele sabia, mas como você falou, acabou deixando as coisas... Não teve certeza 100%, mas ele perguntou várias vezes, indica que ele estava ciente ali, que... Tudo indica, né, que... Para mim agora ficou claro. Esse trato familiar era uma coisa muito próxima, né? Então a gente vê que, assim, que há probabilidade... Porque assim, há drashes, né, midrashes que falam muitas coisas de Esav, que Esav era terrível, que Esav era homicida, coisas que nós não podemos falar assim, né? Porque ele ameaçou a vida do irmão no seu momento de raiva. Mas aí os midrashes, eles extrapolam e vão falar coisas absurdas, que o cara ele era um sodomita, que ele era a escória da humanidade. E a gente vê que não, que na verdade quando... depois dessa bênção, no final dessa paraxá, o que Esav faz? Esav vai lá na casa de Ismael e se casa com uma mulher da casa de Ismael, descendente de Abraão, do meio da parentela. Por quê? Porque ele percebeu que aquilo era mal aos olhos dos seus pais. Só que aí tem um outro lado da moeda. Ele não se divorciou das mulheres de Canaã. Então o que acontece? Ele manteve aquela estrutura. Então era uma pessoa que estava assim, ele se corrompeu, ele fez uma estrutura e ficou na sua própria estrutura. Diferente de Jacob, que estruturou a sua vida na bênção do Eterno, que era primogenitura. Ele botava em xeque a vida dele com o Eterno. Ele sabia o valor que tinha a bênção da primogenitura. E quem nos garante também de que ele não reportou isso ao pai dele, à mãe, a situação que aconteceu da compra da primogenitura, não é? Então, a gente não sabe também. Mas a Torá não vai falar, né? Mas eu acho que algum evento assim muito expressivo provavelmente teria registrado, né? Mas não sabemos. O que a gente tem que sempre tomar esse cuidado de não afirmar coisas que a gente não pode afirmar. Quando o filho estava encontrando com o pai, que o pai estava passando para ele as ordens de caçar, que ele estava perto de morrer, que ele iria
Não é à toa que a mãe foi contar para Jacó para se apressar para receber a bênção, porque ele sabia que o pai já ia dar a bênção, entendeu? Exatamente. Então, o que a gente está vendo aqui é que Esaú estava querendo dar um golpe em Jacó. E a Torá fala, falando em perspectiva de quem era Esaú e quem era Jacó, fala que Jacó era um homem íntegro, que habitava em tendas. Então eu não posso falar que um homem íntegro, porque se a Torá fala que ele é íntegro, eu não posso falar que ele era um espertalhão, um charlatão, né? E nós temos aqui nessa paraxá também, meus amados, aquela passagem que nós estudamos, que inclusive vocês estão vendo no estudo agora, recentemente, que é um probleminha de tradução, que é o Gênesis 27:39, que diz assim: respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que no melhor dos lugares da terra será a tua habitação, e onde o orvalho cai do alto. E que nas Bíblias do João Ferreira de Almeida fala o inverso, fala que a sua habitação será os lugares áridos da terra, né? É verdade. E da onde não cai o orvalho do alto. Então, assim, é uma tradução antagônica, né? Enquanto a Torá está falando que o pai abençoou o filho, a tradução do Ferreira de Almeida fala que o pai amaldiçoou o filho. E isso não pode ser verdade, por quê? Porque ele fala assim, tua habitação, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe dos orvalhos dos céus. NVI, tá? Longe das terras férteis. A Bíblia Católica fala, sua habitação será desprovida da gordura da terra e dos orvalhos dos céus. Então eles falam o inverso, e isso não está harmônico com Lucas 11:11, que diz que qual é o filho que, tendo pedido ao seu pai um pão, lhe daria uma pedra, que tendo lhe pedido um peixe, lhe daria uma serpente. E aí a gente tem o verso 36, deixa eu ver aqui, do capítulo 26, deixa eu ver se é isso, que fala que, isso aqui é muito interessante, porque fala que... 26? É o verso 36 do 26, deixa eu ver 6. Não é do 26, não. Do 27. Ele se aproxime-se, beije-me. Do 27. 26 do 27. 36 do 27. Que fala assim... Esaú diz, seu nome Jacó. Esaú diz, seu nome Jacó, ele suplanta. Não, aqui 36 do 27. Aqui na Torá fala assim, e disse, por isto é que chamou o seu nome Jacó, pois enganou-me 2 vezes. A minha primogenitura tomou, e eis que agora tomou minha bênção. Ah, tá. Mas e aí, ele tomou mesmo a primogenitura? Teve um acordo, né? A gente acabou de ler que ele não tomou, ele não teve um acordo, que ele comprou. É diferente de tomar, né? Ele enganou-me 2 vezes. Não. Por isso é que chamou seu nome Jacó. Não, pois e a Bíblia fala que ele era íntegro. Como que ele iria enganar, né? Então o que acontece, né? A raiz do nome, que é a Kev, que é calcanhar, ela faz um trocadilho, né? Como eu falei. Mas não é enganador. É aquele que vence barreiras, Certo. que supera, que suplanta. É aquele que ultrapassa, não aquele que trapaceia. Então você fala assim, Ló Yaakov, não ultrapasse, proibido ultrapassar. Não é não trapaceie, proibido trapacear. É Ló Yaakov, não ultrapasse. Regra de trânsito em Israel. Ló Yaakov? É, Ló Yaakov. Não pode ultrapassar. Não ultrapasse, proibido ultrapassagem. Ultrapassar não é trapacear. E aqui a gente está, mas Renato, você acabou de ler na Torá, no verso 36, e disse, por isso é que chamou o seu nome Jacó, pois enganou-me 2 vezes. A minha primogenitura tomou, eis que agora tomou minha bênção.
Então, na verdade, a gente tem uma lição preciosa aqui de que a gente não pode simplesmente dar ouvidos para qualquer pessoa. Não é porque estão falando que é verdade. Não é porque Esaú falou isso aqui que nós lemos que é verdade. Está escrito na Torá? Tá, mas quem falou? Esaú. E Esaú não era uma pessoa confiável. Esaú não era uma pessoa que estava falando a verdade naquele momento, que estava agindo corretamente naquele momento. Então, da mesma forma, não é porque alguém vira para você e fala assim, Yeshua não é Mashiach. É verdade? A única coisa que falar que é eterno não é eterno, né? Não quer dizer que é verdade. Então, não é porque alguém está falando alguma coisa que essa coisa é verdade, tá? Então, quem está falando aqui que ele trapaceou, que ele enganou 2 vezes, que ele roubou a primogenitura, era uma pessoa mentirosa. Então, a gente acabou de ler a história. Ele desprezou a primogenitura, o irmão comprou numa negociação clara como a luz do dia, não roubou nada de ninguém. Agora, quem estava roubando? Esaú. Então, a gente tem que ter cuidado com as vozes que se manifestam nesse mundo, que dizem várias coisas por aí. Não é porque Esaú está falando que aquilo é verdadeiro. Tá? Deixa eu ver o que mais. E a gente vê aqui, né, uma característica de Esaú, que é um exemplo de Faraó, um coração duro, né? Quando a pessoa ela não tem o eterno, ela vai se afastando das coisas do eterno. Ela vai... Shalom, meu irmão. Ela vai se afastando mais, a tendência para o mal vai aumentando. E aí, meu irmão? Bom dia, tudo bom? Desculpa, gente, tudo bem? pelo horário, viu? Imagina, querido. Puxa as cadeiras aí. Shalom, amado, tudo bem? Coloca mais uma mesa aqui, gente. Peraí. Aqui deu. Isso, puxa as mesas aí. Querido. Tudo bem? Então a gente vai vendo que, assim, apesar de serem criados pela mesma família, né, pelos mesmos pais, o que acontece? Esaú, ele se afasta da direção dos pais, endurece seu coração, e essa paraxá também fala que as mulheres de Esaú, né, elas eram rebeldes para com Isaac e Ríbica. Elas eram rebeldes. Então a mesma coisa quando a gente olha para a paraxá de Cora, né, que fala da congregação de Cora, que se rebelaram contra Moshe, esse espírito de rebeldia que se afasta, que se desliga. Então, ao invés de eles se ligarem mais aos pais, não, se desligaram, agiram de forma rebelde, né? Tudo bem, no final, Esaú vai lá e casa com uma filha de Ismael, mas aquele contexto era um contexto espiritual, porque a rebeldia está no espírito da pessoa. Você pode até estar ouvindo aqui a Torá, até ouvindo a paraxá, mas seu coração, se ele estiver distante... Não é o irmão de Isaac, não é isso? Você pode até tá ouvindo a palavra, mas se o seu coração estiver distante... Então a gente não pode também ter essa postura de Esaú em nós, de termos essa postura rebelde em relação aos mandamentos do Eterno. Essa paraxá Toledote, para mim, ela é maravilhosa, porque ela vai falar que Avraham guardou os mandamentos do Eterno. E por isso o Eterno fez uma aliança com ele, por isso o Eterno o abençoou, por isso abençoou a tua posteridade. Então a gente é a mesma coisa, a gente não pode ter esse espírito das mulheres cananitas, né? Olha para a Torá, cumpra a Torá, guarde o Shabat, faça tudo o que você tem que fazer e que o Eterno mandou, não faça aquilo que ele não mandou fazer, não seja rebelde a ele, porque a rebeldia é uma questão espiritual. Conviviam, eram família, mas não estavam fazendo aquilo que agradava a Ríbica e Isaac. Então é a mesma coisa. E a pessoalidade do nosso relacionamento, ela envolve todas essas questões. Então você convive com o Eterno te dá direção, o Eterno te mostra o caminho. Então da mesma forma não seja rebelde para com Ele. Não tenha um espírito inclinado às coisas do reino, sabe? Que se submete à vontade do Senhor, que cumpre o seu desejo, que cumpre os seus estatutos. E essa paraxá, ela simplesmente vai te mostrar isso, né? Meus amados, eu vou parando aqui a gravação para não ficar
uma coisa muito imensa, mas a gente continua aqui até o período que a gente puder, tá? Então, Shalom, que o Eterno abençoe o Shabbat de todos vocês.